Bom, vamos lá. E agora, tudo bem, Adriana? Edilene, Douglas, Sara? Tudo bem. Agora sim. Então, agora Tranquilo, professor. Bom dia. Vamos dar início, então, ao estudo do nosso tema de hoje. Aliás, são dois temas, em continuidade à nossa última aula, que nós falamos sobre dissolução da sociedade conjugal e sobre união estável. Hoje nós vamos falar sobre as relações de parentesco e reconhecimento dos filhos, a partir do artigo 1591 do Código Civil. Então, vocês devem ter espelhado aí na tela de vocês, no celular ou no computador, os artigos 1591 e seguintes. Então, um tema bastante importante, tema que gera bastante dúvidas aí aos alunos, inclusive profissionais do direito, e nós vamos enfrentá-las de forma que vocês não tenham nenhuma dúvida. Então, vamos começar o estudo a partir do artigo 1591. Como é que nós vamos fazer hoje, turma? Nós primeiro vamos ler os artigos em conjunto, e na sequência vamos tratar aí da interpretação desses artigos. Vai ficar muito mais fácil compreender. Então, vamos começar fazendo a leitura. À medida que formos avançando, vamos tratando aí das questões, dos esclarecimentos necessários. Muito bem. Artigo 1591 das relações de parentesco, hoje é dia 16 de abril de 2020. O artigo 1591, ele começa dizendo o seguinte: são parentes em linha reta. Então, nós já observamos aqui que existe um parentesco em linha reta. Quem são os parentes em linha reta? As pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Então, parentes em linha reta são as pessoas que estão com as outras na relação de ascendentes e ascendentes. Então, essa é a primeira classificação, parentes em linha reta. Segunda classificação, artigo 1592, são parentes em linha colateral, também chamada de transversal, até o quarto grau. Então, aqui já podemos anotar, aí vocês já podem observar no caderno de vocês, que há um limite no parentesco na linha colateral que vai até o quarto grau. Essa é uma alteração do Código Civil de 2002, criticada por alguns por limitar aí o parentesco. Então, quem são os parentes em linha reta colateral? Até o quarto grau. As pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Aqui começou a confusão. O que é isso, né? Parentes em linha colateral, provenientes de um só tronco. Nós vamos entender exatamente o que é cada uma dessas classificações. Na sequência, 1593, são parentes em linha colateral, 1593, o parentesco é natural ou civil. Então, nós temos outras duas formas de parentesco, seja ela natural ou seja civil, conforme resulte de consanguinidade, que é o parentesco natural, ou outra origem, que será o parentesco civil, que nós vamos entender bem. 1594. Como é que eu conto o parentesco na linha reta? Contam-se na linha reta, que são os parentes do artigo 1591, aqui em cima, os graus de parentesco pelo número de gerações, e na colateral, que é o parentesco colateral, também pelo número delas. De que forma? Aqui que vem a interpretação. Subindo de um dos parentes até o ascendente comum. Então, existe uma regrinha aqui para contagem do parentesco na linha colateral. Nós devemos subir até o ancestral comum. Nós vamos analisar abaixo aí num quadro como é que se faz essa contagem para que vocês saibam exatamente como ela funciona. E descendo até encontrar o outro parente. 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Significa que nós também temos um parentesco por afinidade. Nós temos, então, parentesco natural, civil e por afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, há um limite aqui no que diz respeito ao parentesco
por afinidade. E parágrafo 2º, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Significa o seguinte, que o parentesco por afinidade, que nós vamos entender qual é esse parentesco, ainda que ocorra a dissolução do casamento ou da união estável, ele não se extingue. Então, o parentesco por afinidade, ele se mantém a partir do momento que você se casa com outra pessoa. Mesmo com a dissolução, ele não vai se extinguir. Aqui é o momento que nós falamos nessa aula que o parentesco com a sogra é eterno, né? Então, você jamais desfaz o parentesco com a sogra. Você pode ter 1, 2, 3, 10, quantas sogras você desejar. É nesse ponto aqui que nós tratamos isso. Mas, muito bem. Vamos lá. Feita a leitura dos artigos, vamos enfrentar, então, aí o tema objeto da nossa aula, das relações de parentesco. Esse tema, turma, ele vai tratar aí de diversas questões. Nós hoje vamos tratar das relações de parentesco e da filiação. De forma geral, esse tema, que se inicia aqui no artigo 1591, ele trata, em primeiro lugar, das regras da filiação, do reconhecimento de filhos, na sequência, a adoção, que vai ser tema da nossa próxima aula, e depois sobre o poder familiar. Como nós já falamos, nós vamos tratar hoje da filiação, tratando das relações de parentesco, e depois do reconhecimento de filhos. Como é que eu reconheço o filho, o que é necessário, ação de investigação de paternidade, ação negatória de paternidade e assim por diante. Muito bem. Nós vamos começar o estudo aqui analisando as formas de parentesco que nós encontramos lá na leitura dos artigos 1591 e seguintes. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos entender, em primeiro lugar, que são 3 formas ou modalidades de parentesco, como desejarem. E essas formas, elas levam em conta o quê? A sua origem. Como é que surgiu esse parentesco? Então, vejam vocês. Nós temos, em primeiro lugar, o parentesco consanguíneo ou natural. O que é o parentesco consanguíneo ou parentesco natural? Que é o que está lá no 1593. É aquele que existe entre pessoas que mantêm entre si um vínculo biológico ou de sangue. Ou seja, aqueles que descendem de um ancestral comum de forma direta ou indireta. Então, é aquele parentesco que decorre de um vínculo de sangue, né, biológico. Então, a lei fez essa classificação e nós chamamos de parentesco consanguíneo. Então, é o filho biológico, a filha biológica. E aí nós vamos observar também que existem aquelas formas de parentesco decorrentes de reprodução assistida, e nós vamos classificar também. Então, essa é a primeira classificação. Parentesco consanguíneo ou natural. Segunda modalidade de parentesco. É o parentesco por afinidade. Então, nós temos um parentesco consanguíneo e um parentesco por afinidade. O que é o parentesco por afinidade? É aquele parentesco que existe entre um cônjuge ou companheiro, e aí aplica-se também a união estável, obviamente, e os parentes do outro, cônjuge ou companheiro. Então, veja, marido e mulher, turma, eles não são parentes entre si. Eles não são considerados parentes. Agora, os parentes do marido e os parentes da mulher, e aí nós vamos entender até quando, né? Até que limite, quais são esses parentes, eles são considerados parentes também por afinidade. Então, não é um parentesco consanguíneo. Então, os parentes do seu marido, que nós vamos estudar, são seus parentes por afinidade. Os parentes da sua mulher são seus parentes por afinidade. Muito bem. E aí existe um limite, sendo certo que essa definição aqui, essa inovação do Código Civil, no sentido de reconhecer o parentesco também decorrente de união estável com base no artigo 1595. Isso não existia no Código Civil de 1916. Então, esse reconhecimento do parentesco por afinidade é uma novidade aí do nosso atual Código Civil. Qual que é o limite desse parentesco que nós vamos estudar com bastante vagar? Então, na linha reta, é aquele que nós contamos
entre ascendentes e descendentes, isso vai até o infinito. Então, quantas forem as gerações acima ou abaixo, nós vamos contar. A afinidade, ela não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. É aqui, como eu disse para vocês, no parágrafo primeiro, que diz: por isso, repite que aqui que se afirma que a sogra é para a vida inteira, ainda que exista a dissolução da sociedade conjugal, o parentesco por afinidade com a sogra, ele não se desfaz jamais. Então, ele é para a vida inteira. A terceira espécie de parentesco é o parentesco civil. Por que ele é chamado de parentesco civil? Porque ele tem uma outra origem, que não aquelas que nós estudamos aqui. Quais sejam? A da consanguinidade ou a da afinidade. Então, qualquer outra forma de parentesco, que não seja um parentesco consanguíneo por afinidade, a doutrina classifica isso, e a lei também, de parentesco civil. Muito bem. Então, são 3 formas de parentesco. Primeira delas, parentesco consanguíneo natural, aquele que decorre de um vínculo biológico. Segunda, parentesco por afinidade. Os parentes do seu cônjuge são seus parentes por afinidade. E a terceira espécie é o parentesco civil, que são aqueles que decorrem de qualquer outra causa que não seja a consanguinidade ou a afinidade. Muito bem. Aí, como eu adiantei para vocês, nós temos uma outra espécie de parentesco civil, também chamada de civil, ou dependendo aí da forma de reprodução, que é aquele que decorre das técnicas de reprodução assistida. A inseminação artificial heteróloga, nós vamos ver o que é isso. E a homóloga também, nós vamos ver, com material genético de terceiro, e a parentalidade socioafetiva. O que é a parentalidade socioafetiva? Então, imaginem vocês, nós já falamos isso nas nossas aulas, que uma criança foi criada, que durante o parto a sua mãe veio falecer. Ela foi criada pelo pai e pela avó. E a avó, obviamente, nutre aí um sentimento de afeto que é recíproco pelo filho, e esse sentimento de afeto que os une é capaz de fazer com que se reconheça a existência de uma parentalidade socioafetiva aí, né? Ou seja, é possível fazer com que essa avó seja considerada a mãe desse menor que foi criado sem a sua mãe biológica. E isso, por meio de decisões judiciais, hoje é possível você fazer a inclusão do nome da avó como sendo mãe de uma criança que foi por ela criada. Como ocorre também quando se trata da família multiparental. É possível hoje você ter 2 mães, ter 2 pais, tudo isso com base no afeto. Então, você faz o reconhecimento disso e inclui aí outros pais, outras mães na certidão de nascimento e nos documentos pessoais. Então, existe essa outra forma aí de parentesco também. Vamos lá, vamos estudar cada um deles, então, a partir de agora. Parentesco consanguíneo é o que está lá no artigo 1591, que são os parentes em linha reta, as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Então, nós vamos nos utilizar aqui de algumas figuras para facilitar o entendimento. Você sempre vai considerar você. Então, cada aluno aí considere o eu como sendo você para ter referência e entender o que é parentesco na linha ascendente e descendente. Então, eu parto aqui da minha pessoa, e vocês farão o mesmo, e vamos fazer essa contagem na linha ascendente. Então, quem está acima do eu aqui, de cada um de vocês? O pai, o avô, o bisavô, e assim por diante, até o infinito. Cada degrau aqui, eu conto 1 grau. Então, partindo de mim, vocês fazendo o mesmo também, até o pai, eu conto 1 grau. Do pai até o avô, eu conto outro grau. Então, nós temos 2º grau. Para o bisavô, 3º grau, e assim por diante, 4º grau. Então, na linha reta ascendente, nós contamos o parentesco dessa forma, os graus. 1º grau, 2º grau, 3º grau. Vejam, parentesco consanguíneo na linha reta, em linha reta. As pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendente. Então, nós vamos contar
para cima, e da mesma forma nós vamos fazer na linha reta descendente. Partindo aqui de cada um de vocês, considerado eu, para baixo nós vamos contar filho, neto, bisneto, até o infinito. Então, na linha reta descendente, nós fazemos essa contagem por graus também. Até o filho, primeiro grau. Filho para o neto, segundo grau. Neto para bisneto, terceiro grau. E assim por diante, nós fazemos a contagem até o infinito. Então, é bem tranquila a contagem na linha reta, seja na linha reta ascendente ou seja na linha reta descendente. Vamos ver agora como se faz a contagem de grau de parentesco colateral ou transversal. Aqui é onde surgem diversas dúvidas a respeito dessa contagem, mas nós vamos fazer com que isso seja entendido de forma tranquila. O que diz o artigo 1592 que nós fizemos a leitura acima? Então, são parentes em linha colateral ou transversal, pode ser chamada de colateral transversal, até que limite? Até o quarto grau. Então, existe um limite aqui para a contagem de parentesco na linha colateral. Isso vai até o quarto grau. Quem? As pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. O que é isso? As pessoas provenientes de um só tronco. Nós vamos entender aqui. Então, como eu disse, essa limitação até o quarto grau ela é uma inovação que não existia lá no Código Civil de 1916. Então, esse artigo 1592 ele é complementado pelo 1594, que diz o seguinte, que na linha colateral, o número de graus também de acordo com o número de gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar um parente. O que nós precisamos fixar aqui para entender como é que se dá essa regra? O que vocês devem fixar, e essa é a premissa fundamental, é que eu devo subir, no momento de contar, nós vamos ver na figura abaixo, subir ao máximo até um parente comum. Então, qual que é a relação de parentesco que nós temos com o nosso irmão, com a nossa irmã? É isso que nós precisamos saber. Nós já vimos que na linha reta, nós contamos sempre acima, quando se tratar de ascendente, e quando se tratar de descendente, nós contamos para baixo. Agora, qual a relação de parentesco que existe entre cada um de nós, né, com os nossos irmãos? É isso que nós precisamos saber. Então, a premissa aqui, que precisamos fixar, é a seguinte: eu devo subir ao máximo até o parente comum, para depois descer e encontrar o parente procurado. Então, quem que é o parente comum entre mim, ou entre cada um de vocês, e os nossos irmãos? Quem são os parentes comuns? Então, como é que nós contamos isso? Estamos lá no parentesco, na linha colateral. Então, eu, cada um de vocês aí, nós contamos assim. Na linha ascendente, nós vamos subir, porque nós temos que subir ao máximo aqui, né? Até o parente comum. Quem que é o parente comum que existe entre mim e a minha irmã? Então, nós vamos até o pai. O pai casado com a mãe. Há um parentesco comum aqui em relação à irmã. Então, esse é o parentesco comum, pai e mãe. Então, nós contamos e encontramos aqui o pai e a mãe como o parente comum entre ambos. Então, a minha irmã, o irmão de vocês, a irmã de vocês, tem o parentesco comum em relação a cada um de nós, os pais. Então, eu conto até o pai 1 grau. 1. Esse é o parente comum. Vamos, então, traçar uma linha colateral ou transversal até a irmã. Essa linha aqui, colateral ou transversal. Então, como é que eu conto o grau? Eu conto 1, 2. O parentesco que nós temos em relação aos nossos irmãos, às nossas irmãs, portanto, é um parentesco colateral de segundo grau. Daqui nós já concluímos que nós não temos parentesco colateral de primeiro grau. Não existe, porque nós temos que subir uma linha reta até o parente comum. Subindo uma linha reta até o parente comum, nós contamos 1 grau.
Traçando uma linha colateral ou transversal, nós temos o segundo grau, portanto, a irmã, o parentesco que nós temos em relação à irmã, ao irmão, é parentesco colateral de segundo grau. E aí nós vimos que há um limite para isso até quarto grau, e nós vamos observar como é que se faz a contagem daí posterior, tá? Mas o que precisa ficar claro é o seguinte, a contagem é feita dessa maneira, eu subo até um parente comum, subo. Então, a lei diz que eu devo subir. Foi o que nós lemos lá nos artigos, logo no início da aula. Vou subir, esse é o parente comum, traço uma linha transversal, conto o segundo grau. 1 grau, 2 graus. Primeiro grau, segundo grau. Colateral de segundo grau. Então, qual é o grau de parentesco entre mim e minha irmã? Parentesco é colateral de segundo grau. E isso é importantíssimo, hein, turma? Quando formos tratar lá de sucessões, existem regrinhas. Quem que vai herdar? Quem é que tem direito à herança? A lei vai limitar isso até o quarto grau. Se eu não tenho um parente após o quarto grau, melhor dizendo, quem vai herdar é o Estado. A lei não estabelece a possibilidade de herança aí a partir do quarto grau, porque há esse limite. Então, muito bem. Então, o mínimo parentesco colateral existente é o segundo grau. Foi o que nós falamos aqui. Não existe parentesco colateral de primeiro grau, porque eu subo até o parente comum e depois traço uma linha transversal. Então, não existe parentesco colateral de primeiro grau. Essa é a primeira observação. Justamente diante da regra de subir ao máximo até o tronco comum para depois descer. Então, não há, portanto, parentesco colateral de primeiro grau. Vamos lá. Continuando, para que possamos entender aqui. Qual que é o grau de parentesco entre mim e o meu tio? Precisamos também desenhar aí, traçar a mesma regrinha estabelecida pelo nosso Código Civil. Qual que é esse parentesco? Vamos aqui nos utilizar, então, da mesma figura. Nós temos o eu, cada um de nós. Nós vamos subir pai para encontrar o parentesco comum. Nós precisamos saber aqui qual é o parentesco em relação ao tio. O tio está aqui. Então, qual que é o parente comum? Então, nós subimos até o pai, 1 grau, até o avô. Aqui nós encontramos o parentesco comum existente em relação ao tio. Então, nós contamos 1 grau, 2 graus e traçamos uma linha colateral aqui até o tio e vamos encontrar que o parentesco em relação ao tio é colateral de terceiro grau. Então, mais uma vez, partimos aqui do eu para encontrar aqui o grau de parentesco. Traçamos uma linha reta até o ascendente, no caso o pai, até encontrar o parente comum. Então, temos que subir até o avô. Aqui nós encontramos o parentesco comum. Na sequência, nós traçamos uma linha colateral ou transversal e encontramos, portanto, o tio e a classificação dele como sendo parente colateral de terceiro grau. Qual que é o parentesco que eu tenho em relação ao meu primo? Temos que continuar aqui. Tio, traçamos uma linha na descendente, encontramos o nosso primo. Então, portanto, o primo é parente colateral de quarto grau. Eu tenho primo de segundo grau? Isso não existe. Não existe primo de segundo grau. Isso que nós falamos aí, comumente se fala no dia a dia, e a partir de hoje vocês não vão falar mais, não existe. O primo é parente colateral de quarto grau. Vamos lá, mais uma vez. Qual que é o parentesco que eu tenho em relação ao meu tio e em relação ao meu primo? Vamos partir aqui do eu, cada um de nós. Vamos subir ao pai, exatamente como fizemos para encontrar a irmã. A irmã, lembram que estava aqui? Porque o pai é o parente comum. Então, eu subo pai, 1 grau. Subo até o avô, segundo grau. Encontrei o parentesco comum em relação ao meu tio. Aqui, eu vou traçar uma linha colateral até o tio e vou
entender, então, que o tio é parente colateral de terceiro grau. O avô, turma, é o parente comum que eu tenho em relação ao meu tio. Portanto, ele é colateral de terceiro grau. Quero encontrar aqui a definição em relação ao primo. Traço uma linha na descendente e vou localizar o primo e saber que ele é um parente colateral de quarto grau. Então, os graus que se contam para encontrar aí os parentes na linha colateral são contados dessa maneira. Eu subo até o parente comum e cada degrau aqui eu considero um grau. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Então, o tio é parente colateral terceiro grau e o primo é parente colateral de quarto grau. Vamos ver de novo lá o que estabelece a regrinha para saber se é exatamente isso e de onde é que nós tiramos. Então, são parentes em linha reta colateral até o quarto grau. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelos números de gerações. Exatamente o que nós fizemos ali. Pai, uma geração, avô, segunda geração. E na colateral, também pelo número delas, também pelos números de gerações. Então, faço a mesma contagem, subindo de um dos parentes até o ascendente comum. Então, essa regrinha que nós deciframos, ela está aqui no artigo 1594. Eu vou contar na colateral, pelo número delas, pelos números de gerações, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Vamos mais uma vez lá para fixar, de forma que não tenhamos dúvida. Como é que eu conto aqui? Nós vamos subir, vamos partir do eu, cada um de nós. Na linha reta, vamos contar o grau até o pai, até encontrar o parente comum em relação ao tio. Encontramos aqui o avô, encontramos, portanto, o parente comum existente. Do avô, eu vou traçar uma linha transversal ou colateral até encontrar o tio. Portanto, tio é parente colateral de terceiro grau. Nós contamos assim: primeiro, segundo e terceiro. Para encontrar o primo, nós descemos aqui uma linha na descendente e localizamos o primo como parente colateral de quarto grau. E esse, portanto, é o limite que a lei estabeleceu. Eu tenho parentes colaterais até o quarto grau. Muito bem. Continuando. Qual o grau de parentesco, para disputar um pouquinho, que existe entre sobrinho neto e tio-avô? Nós temos outra figura aqui para entender aqui. Entre sobrinho neto, qual o grau de parentesco entre sobrinho neto e tio-avô? Então, nós vamos partir aqui do eu, que é o sobrinho neto, e precisamos saber aqui qual que é o grau dele em relação ao tio-avô. Então, nós partimos do eu. Deixa eu diminuir a figura aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Precisamos encontrar aqui o tio-avô, o grau de parentesco. Veja que o tio-avô ele não está na linha reta. Ele está na linha colateral. Então, eu preciso saber qual que é o grau de parentesco que existe em relação ao tio-avô. Então, nós vamos subir até o pai, primeiro grau, até o avô, segundo grau, até o bisavô, terceiro grau, encontramos o parente comum, porque o bisavô é parente comum do avô e do tio-avô. Então, consequentemente, meu parente na linha reta também, obviamente. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, traço uma linha colateral, encontro o meu tio-avô. O meu parentesco em relação ao meu tio-avô é colateral de quarto grau. Mais uma vez. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, traço uma linha na transversal ou colateral, encontro o meu tio-avô, portanto, descubro que meu parentesco com ele é colateral de quarto grau. Então, para fins de herança, lá vou saber que o meu tio-avô pode ser que herde aí algum bem que eu possua. Muito bem. Visto aí o parentesco na linha reta e na linha colateral, ao final nós vamos retomar lá com uma figura, para que vocês possam fixar mais uma vez aí, vamos retomar. Fiquem tranquilos, tá? Vamos ver agora o parentesco por afinidade. É aquele existente entre um cônjuge ou companheiros e os parentes dos outros. Então, a lei entende que existe um parentesco
Nosso em relação aos parentes dos nossos companheiros, dos maridos e das mulheres. Então, o parentesco chamado parentesco por afinidade. Como é que eu conto isso? Nós temos duas regrinhas. Tem uma regrinha para cima e uma regrinha para baixo. Como é que se faz a interpretação disso? Então, para cima, haverá parentesco por afinidade na linha reta ascendente em relação à sogra, a mãe da sogra, a avó da sogra, e assim sucessivamente até o infinito. Então, para cima, haverá parentesco por afinidade na linha reta ascendente em relação à sogra. Então, todos os parentes da sogra na linha ascendente para cima, a mãe da sogra, a avó da sogra, o bisavô da sogra, são parentes por afinidade até o infinito. E para baixo, haverá parentesco por afinidade na linha reta descendente em relação ao enteado, ao filho do enteado, ao neto do enteado, etc. Então, há parentesco por afinidade também em relação à linha reta na descendente. Então, vamos entender aí como é que se dá esse parentesco por afinidade. Vou colocar a nossa figura aqui para que a gente possa entender. Então, nós vamos partir aqui do marido ou mulher, casado ou vivendo em união estável. Então, nós temos o marido e a mulher, ou companheiro e a sua companheira. O marido está aqui, ele tem os parentes dele na linha reta, na linha colateral. Nós precisamos saber quais são os parentes dele por afinidade. Então, quais são os parentes por afinidade, que é o que nós estamos estudando. Nós vamos considerar a mulher, o marido, e aí vamos traçar a linha na ascendente e na linha descendente. Então, todos os parentes aqui da mulher na linha ascendente e na linha descendente são parentes por afinidade. Até quando? Até qual limite? Até o infinito. Então, não há limite aqui. Então, mais uma vez. Todos os parentes na linha reta, que nós já sabemos quais são os parentes na linha reta, pai, avô, bisavô, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. Então, todos os parentes na linha reta até o infinito, então na linha ascendente, na linha descendente. Portanto, sogra, a mãe da sogra, avô da sogra, portanto, a enteada, a filha da enteada, a neta da enteada, todos os parentes na linha reta são meus parentes por afinidade. Então, não é um parente consanguíneo, é um parentesco por afinidade. E aí nós podemos trocar aqui sem problema algum, tá? Então, a mulher pode estar aqui, o marido pode estar aqui, a interpretação é a mesma. O que importa saber é que na linha reta ascendente, o pai do seu marido, a mãe da sua mulher, é seu parente por afinidade. Seu sogro e a sogra, a mãe da sogra e assim por diante, são parentes por afinidade. Então, vamos lá, mais uma vez, no artigo para descobrir que isso não está sendo inventado aqui, né? Então, como é que são os parentes por afinidade? Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Então, esse é o parentesco por afinidade, que é o que está escrito aqui no artigo 1595. Então, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidades. Aí o parágrafo 1º traz um limite. O parentesco por afinidade limita-se aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Então, está dizendo aqui que o cunhado, a cunhada também é seu parente por afinidade. Então, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Aquela regrinha lá para dizer que a sogra é parente para sempre. Mas vamos mais uma vez lá. Parentesco por afinidade na linha ascendente, na linha descendente. Os parentes da sua mulher, os parentes do seu marido na linha reta são seus parentes por afinidade. Agora, como é que funciona isso? Nós vimos na linha ascendente e descendente. Como é que funciona na linha colateral?
No que diz respeito ao parentesco por afinidade colateral, aquele existente entre cunhados, irmão ou irmã, cônjuge ou companheiro, não há impedimento matrimonial. Por isso que eu posso casar aí livremente com o cunhado ou com a cunhada. Não há qualquer tipo de impedimento. Então, mais uma vez, o que é parentesco por afinidade? É o parentesco que existe em relação aos parentes do seu companheiro, da sua companheira, do seu marido ou da sua mulher. Então, a sua sogra, a mãe da sogra, o avô da sogra, a enteada, a filha da enteada, a neta da enteada, são seus parentes na linha ascendente e descendente por afinidade. Perfeito? Então, vamos lá numa figura final aqui, para que eu ia deixar isso para o final da aula, mas vamos aproveitar esse momento para entender como é que eu conto aqui o parentesco. Então, tabela de graus de parentesco natural. Como é que funciona esse parentesco natural lá no que diz respeito aos graus? Nós vamos partir sempre do eu aqui. Então, eu. Pai, primeiro grau, avô, segundo grau, bisavô, terceiro grau. Quero descobrir qual que é o meu parentesco em relação ao meu irmão. Eu, pai, primeiro grau. Vou descobrir lá qual que é o parentesco comum, irmão, segundo grau. Primo, eu, pai, mãe, avô, tio, terceiro grau, primo, quarto grau. Então, essa tabelinha aqui vai nos ajudar tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, tanto na linha ascendente, descendente, como na linha colateral. Perfeito? Então, essa é a forma aí de entender aí qual que é o grau de parentesco, com base nos artigos 1591 e 1595. Lembrando, então, que parênteses em linha reta, eu conto até o infinito, na linha colateral, até o quarto grau. Parentesco pode ser natural ou civil, por vínculo de consanguinidade, ou por qualquer outro vínculo que não seja consanguíneo, eu vou considerar aí o parentesco civil. O parentesco por afinidade diz respeito ao aliado aos parentes do outro cônjuge. São os parentes por afinidade, tendo uma regrinha aqui na linha em relação aos ascendentes e descendentes, ele não se extingue aqui com a dissolução do casamento ou da união estável. Muito bem. Visto aí os graus de parentesco, nós vamos para o segundo tema da nossa aula, que é a filiação. Filiação. Nós vamos estudar a filiação a partir do artigo 1596 do nosso Código Civil. Artigo 1596 do Código Civil. Que estabelece o seguinte, que a filiação pode ser conceituada como sendo a relação de parentesco por consanguinidade ou outra origem. Então, o filho adotivo também tem os mesmos direitos e é reconhecido como filho legítimo, por isso que nós falamos aqui de outra origem, estabelecida sempre entre o ascendente e o descendente de primeiro grau. Então, em suma, trata-se da relação jurídica existente entre os pais e os filhos. Como é que se chama a relação jurídica que existe entre os pais e os filhos? É exatamente o tema de hoje, que é a filiação. E o artigo 1596 estabelece o princípio da igualdade entre os filhos, repetindo lá o que diz o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Estabelece o seguinte: os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, daí o princípio da igualdade entre os filhos, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, o que vigora aqui é o princípio da igualdade entre os filhos. Artigo 1596. E na sequência, turma, o artigo 1597, ele começa a tratar aqui do tema chamado presunção de paternidade. Será que eu posso presumir a paternidade? O artigo 1597, criticado, nós vamos ver por que dessa crítica, ele estabelece a chamada presunção de paternidade. O que diz o artigo 1597? Ele diz o seguinte, que presumem-se, então é uma presunção,
não uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, porque vai admitir prova em contrário, e ele diz o seguinte: presume-se concebidos na constância do casamento. Então, a presunção aqui é de concepção durante o casamento. Os filhos, em quais situações? Aqueles que nascerem 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Estabeleci uma convivência conjugal. Se dentro de 180 dias nascer um filho ou uma filha, a lei presume como sendo um filho que foi concebido durante o casamento. Então, nós estamos estudando filiação e reconhecimento do filho. Até o filho legítimo precisa ser reconhecido. Eu preciso registrar lá o filho em meu nome. Tanto o homem quanto a mulher precisam registrar aí o filho em seu nome. O que a lei está dizendo aqui é que existe uma presunção relativa de que, se o filho nascer em 180 dias, depois de estabelecida a convivência conjugal, aqui seja pelo casamento ou pela união estável, presume-se que esse filho nasceu durante o casamento, portanto, presume-se que é o filho do casal. Inciso 2. Aqueles nascidos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade ou anulação do casamento. Então, a sociedade conjugal aqui foi dissolvida nessa hipótese. Então, na hipótese da dissolução da sociedade conjugal, seja por morte, por separação, nulidade ou anulação, portanto, por qualquer causa, se após essa dissolução, se dentro de 300 dias houver o nascimento de um filho ou de uma filha, a lei presume como sendo um filho que teve origem à união existente entre o casal. Então, há uma outra presunção aqui nesse sentido. Se houve a dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação, nulidade ou anulação, se houver o nascimento em 300 dias, presume-se que esse filho nasceu na constância do casamento. Inciso 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Nós vamos ver abaixo aqui o que é fecundação artificial homóloga. São aquela concepção feita com a utilização do esperma, do óvulo da mulher, né? Diferentemente do que acontece aí com a inseminação heteróloga, que nós vamos ver abaixo também. Então, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Então, houve um procedimento aí, a mulher se submeteu ao procedimento de reprodução assistida, o marido faleceu, presume-se que nasceu na constância do casamento. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Aqui é a hipótese na qual há aquela reprodução in vitro, né? Então, o chamado antigamente aí de bebê de proveta, que depois é inserido no corpo da mulher. E quinto, e 5, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, presume-se também que nasceram na constância do casamento. O que é importante saber aqui, turma? Será que esse artigo 1597 tem sentido? Faz sentido esse artigo? O que nós sabemos hoje que podemos fazer o exame de DNA e que a porcentagem de acerto aí tida pela medicina é de 99,9% de acerto. Então, por que eu vou presumir aqui, e por meio de uma presunção relativa, que esses filhos foram concebidos na constância do casamento, sendo que eu posso realizar um exame de DNA e ter a certeza de que o filho realmente é tanto do homem como da mulher? Por que eu vou me utilizar, então, desses artigos? Então, o que se critica nesse artigo 1597 é que ele perdeu a relevância prática, porque cedeu espaço aí ao exame de DNA. Eu posso muito bem realizar o exame de DNA e descobrir a paternidade ou a maternidade. Olha, como a maternidade, professor? Pode sim, pode haver troca de filhos aí na maternidade e a mãe simplesmente não ter a certeza aí se realmente é a mãe daquela criança. Então, eu posso realizar o exame de DNA também. Não é comum,
mas é possível também realizar o exame de DNA. Então, o que se diz é que esse artigo 1597, ele perdeu a relevância prática exatamente porque eu tenho possibilidade aí de buscar o que nós chamamos a verdade biológica mediante a realização do exame de DNA, bastante utilizado aí em nosso país. Então, perdeu aí a relevância prática. Então, vamos ver cada um daqueles incisos que nós falamos acima. Então, o inciso primeiro fala aqueles nascidos 180 dias, pelo menos depois estabelecida a convivência conjugal. A presunção aqui leva em conta o início do casamento, pois há uma presunção relativa que admite prova em contrário via o exame de DNA, como nós acabamos de falar. A do inciso 2 são os filhos nascidos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade ou anulação. Bem tranquilo aqui, a presunção também é relativa e tem incidência, conforme entende a doutrina aí, conforme reconhecido pela Constituição Federal, em caso de união estável, desde que seja possível comprovar o seu término. Essa é a dificuldade aqui. Quando é que terminou a união estável? Se eu der uma data exata. Se eu conseguir comprovar o término da união estável, eu consigo ter o requisito objetivo ali para partir da contagem do prazo, no caso aqui, de 300 dias. Perfeito? Aí nós temos aqui uma regrinha em complemento ao inciso 2 do artigo 1597, que é a do artigo 1598, que diz o seguinte, que salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do 523, que é aquele prazo de 300 dias, ou seja, 10 meses depois da dissolução da sociedade conjugal, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, são aplicadas duas regras. Então, veja. Se a mulher contrair novas núpcias e nascer algum filho, nós temos duas regrinhas aqui. Quais são essas regrinhas previstas lá no artigo 1598? A regrinha é a seguinte. Haverá presunção de que o filho é do primeiro marido se nascer dentro dos 300 dias a contar do falecimento deste primeiro marido. Então, haverá uma presunção também relativa se ele nascer dentro de 300 dias a contar do falecimento do primeiro marido. E haverá uma presunção de que o filho é do segundo marido se o nascimento ocorrer após esses 300 dias da dissolução da primeira união e já decorrido o prazo de 180 dias do segundo casamento. Então, nasceu dentro de 300 dias do falecimento do primeiro marido, a presunção é de que o filho é dele, do falecido. Se nascer depois de 300 dias da dissolução da primeira união e já decorrido para 180 dias do início do segundo casamento, a presunção, também presunção relativa, é que o filho é do segundo marido. Então, nós temos essas duas regrinhas também, mais uma vez aí afastada, turma, pela presunção de que pelo fato, melhor dizendo, de que essa presunção é relativa, pois pode ser afastada pelo exame de DNA. Então, todas essas presunções que nós acabamos de estudar, elas podem ser afastadas pelo exame de DNA de forma bastante tranquila. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ação de investigação de paternidade e ação negatória de paternidade, mas é importante saber o que estabelece a súmula 301 do STJ. Então, o que estabelece a súmula 301 do STJ? Numa ação de investigação de paternidade, se houver recusa do pai na realização do exame de DNA, presume-se que ele é o pai. Então, olha, vou me negar a fazer o exame de DNA, não quero fazer o exame de DNA. A ação vai ser julgada procedente e ele vai ser reconhecido aí como o pai verdadeiro. Há uma presunção de paternidade. E isso é algo bastante interessante, porque depois da divulgação do exame de DNA, aí, do acesso ao exame de DNA, principalmente nos processos judiciais, o número de ações cresceu de forma absurda. Não era incomum, aliás, em algumas situações hoje ainda acontece, a negativa do pai, sobretudo antes da súmula, né? O pai se negava a fazer o exame de DNA, e aí veio a súmula para dizer que não, se ele se negou, ele vai ser considerado o pai da
criança e deve admitir. E nas audiências, era bastante comum, no momento de ser do depoimento pessoal ali do pai, o pai perguntado na frente da mãe, olha, você é o pai da criança? E ele negava, não sou o pai. E aí você fazia o exame de DNA, depois descobria que ele realmente era o pai. O que importa saber é que a súmula 301 do STJ estabelece aqui, portanto, que há uma presunção de paternidade. Muito bem, vamos prosseguindo aí. O inciso 3 do 1597, ele fala que haverá presunção de paternidade dos filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo quando falecido o marido. Nós já adiantamos que a fecundação homóloga é aquela efetuada com material genético dos próprios cônjuges. É chamada de fecundação homóloga. Então, por alguma razão, pai e mãe aí precisam passar aí por um procedimento de reprodução assistida, fornece o material genético, os próprios, né, de cada um deles. Essa fecundação é chamada de fecundação homóloga. O inciso 4 diz que presume a paternidade também em respeito aos filhos, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes também de concepção artificial homóloga. O que são embriões excedentários? São aqueles embriões que decorrem de manipulação genética, mas que não foram introduzidos no ventre materno, estando armazenados em entidades especializadas em clínicas de reprodução assistida. Como eu disse para vocês, é aquela fecundação que ocorre, a chamada fecundação in vitro, ou na proveta, bebê de proveta, né? A fecundação, ela ocorre fora do corpo da mulher, e após a fecundação, você insere lá, pelo procedimento médico, o embrião, chamado embrião excedentário, dentro do corpo da mulher. Há uma presunção aqui de que o filho foi concebido também durante a constância do casamento ou da união estável. E o inciso 5 diz que a presunção de paternidade dos filhos por inseminação artificial heteróloga, ou seja, com material genético de terceiro, desde que haja prévia autorização do marido. Então, veja, nós falamos da homologação artificial homóloga, aqui acima, e aqui o inciso 5 trata da inseminação artificial heteróloga. O que é inseminação artificial heteróloga? Aquela que utiliza material genético de terceiro. Quando nós tratamos lá de espécie de ovo doação, então vem um óvulo de uma outra mulher, esperma de outro homem, nós chamamos isso de inseminação artificial heteróloga. Então, são todas as regrinhas aqui de reprodução assistida. Existem algumas particularidades em relação a isso, no que diz respeito à reprodução assistida. O Conselho Federal de Medicina, ele tem a resolução 1957 de 2010, trazendo aí alguns chamados princípios, alguns requisitos no que diz respeito à reprodução assistida. Para que vocês tenham um pouco noção aí do que é tratado nesses artigos da resolução, uma regrinha importante lá é que diz que há uma limitação de idade, ou seja, que há uma limitação para a mulher até 50 anos para se submeter ao procedimento de reprodução assistida. Isso é bastante criticado, há inclusive julgados aí afastando esse limite temporal, dizendo que se houver essa limitação, há um ato atentatório aí aos seus direitos, né, enquanto ser humano, à sua dignidade. Então, há alguns julgados aí permitindo a reprodução assistida numa idade superior a 50 anos. E é possível haver aí a reprodução assistida nessas hipóteses. Muito bem. Dando continuidade. Nós temos uma regrinha aqui no artigo 1599 que diz o seguinte: a prova da impotência do cônjuge para gerar, então aquela impotência generande que nós estudamos lá quando falamos dos impedimentos do casamento, e não a impotência coeunde, né? Então é a impotência para gerar aqui, infertilidade, a época da concepção. Então, se eu provar a impotência do cônjuge para gerar a época da concepção, isso ilide a presunção de paternidade. Então, aquela presunção relativa, ela pode ser ilidida desde que eu prove a impotência do cônjuge para gerar. Ora, se ele era impotente para gerar,
não há presunção de que há a paternidade nesse caso. Então, a impotência generande, apenas aplicada à impotência generande, que é aquela impotência para gerar, que diz respeito à impotência para gerar o filho, né? E não se aplica a impotência coionde, embora há quem entenda que você possa aplicar como a Maria Helena Diniz. Mas o que se entende aqui é que a impotência é realmente para gerar. Muito bem. Temos uma outra regrinha no artigo 1600 do Código Civil que diz o seguinte, que não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção de paternidade. Olha, a mulher confessa, olha, realmente houve traição. Mesmo que a mulher confessar que houve traição, ou seja, que ela se relacionou sexualmente com outro homem, isso não ilide a presunção legal de paternidade. Dispositivo também bastante criticado e que pode ser afastado aí pelo exame de DNA. Então, não basta a infidelidade da mulher, ainda que ela confesse, olha, realmente eu traí, eu saí com outra pessoa, me relacionei sexualmente com outra pessoa, isso não vai afastar a presunção de paternidade, ainda que ela confesse essa infidelidade. Perfeito? Artigo 1602 estabelece o seguinte: não basta a declaração da mãe de que o seu marido não é o pai da criança, incidido as presunções do artigo 1597. Olha, ainda que a mãe diga, ele não é o pai da criança, isso não vai afastar as presunções de paternidade. Se a criança foi concebida naqueles prazos que nós acabamos de estudar, presume-se que há a paternidade aí. Muito bem. O artigo 1601 vai tratar da ação negatória de paternidade. Será que eu posso negar a paternidade? Nós sabemos que existe ação de investigação de paternidade. Agora, eu posso negar a paternidade? Sim, o artigo 1601 estabelece que cabe aí ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Olha que regrinha bastante interessante. Então, a lei vai estabelecer aqui que cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Como é que chama essa ação? Vê, aqui eu não vou investigar, aqui eu vou negar. Claro que eu vou investigar por meio do procedimento, mas a ação chamada aqui é ação negatória de paternidade. E a lei estabelece que essa ação é imprescritível. Então, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante, então, eu vou presumir aqui e entender, obviamente, para aplicar esse parágrafo único, que houve a morte, né? Então, contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm o direito de prosseguir na ação. Então, imagine que ele faleceu, os herdeiros aqui do impugnante podem prosseguir com a ação. Então, a ação negatória de paternidade está prevista no artigo 1601. Há uma crítica aqui, turma, no que diz respeito a uma crítica bastante contundente, que foi sintetizada lá pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família, pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, dizendo o seguinte, que a partir do momento que o parágrafo único, o caput do 1601 estabelece que a ação é imprescritível, ela despreza a paternidade socioafetiva, privilegiando o vínculo biológico. O que é isso? Vamos entender aqui. Por que se critica isso? Olha, o artigo 1601 está dizendo que eu posso, a qualquer momento, negar a paternidade. Paternidade biológica por meio do exame de DNA. Então, registrei o filho, sei que já convivo ali 12 anos com o filho enquanto pai, e aí, em algum momento, me ocorre uma dúvida em relação à paternidade, e aí eu vou ingressar com a ação negatória de paternidade. A lei está dizendo que essa ação é imprescritível, portanto, eu posso fazer isso a qualquer tempo. Com 12 anos, com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, eu posso negar essa paternidade. Ora, mas será que
esse tempo de convivência com o filho menor, ou maior até, não gerou um vínculo afetivo do pai em relação à criança? É óbvio que normalmente gera esse vínculo, né? E o que essa crítica diz é que se eu permito essa ação de forma imprescritível, ao mesmo tempo eu estou ignorando a chamada parentalidade socioafetiva. Então, ao contrário, se eu não sou o pai da criança, e a ação de negatória de paternidade pode dizer que eu não sou o pai biológico da criança, ao mesmo tempo, ela pode dizer, a situação fática pode dizer que eu tenho um vínculo afetivo com o meu filho a ponto de reconhecer a parentalidade socioafetiva e mesmo não sendo o pai biológico, eu ser reconhecido pai e aquela criança ser reconhecido filho ou filha por um vínculo socioafetivo. Então, a crítica, para ficar claro, que se faz aqui é que, a partir do momento que eu prevejo a imprescritibilidade da ação negatória, eu desprezo, ao mesmo tempo, a paternidade socioafetiva e vou privilegiar o vínculo biológico. E, na verdade, isso não acontece mais. Tanto que o vínculo biológico pode ser deixado de lado a ponto de prevalecer o vínculo socioafetivo. Então, eu posso ter o reconhecimento de um filho por meio da parentalidade socioafetiva, ainda que ele não seja o meu filho biológico. Então, quando se estabelece que essa ação é imprescritível, é com base nessa crítica. E há julgados aí entendendo que é possível, porque uma vez que eu tenho esse vínculo socioafetivo, jamais eu vou poder quebrar esse vínculo. Então, não posso quebrar esse vínculo de afetividade, pois ele prevalece em relação ao vínculo biológico. Então, ainda que eu não seja o pai biológico, eu posso ser o pai socioafetivo. Então, por que cargas d'água, então, eu faria aí o reconhecimento, ingressaria com a ação negatória de paternidade? Não há muito sentido, né? Somente para satisfazer aí, obviamente, o desejo de realmente saber se é pai biológico ou não, mas na prática eu posso reconhecer esse vínculo por afetividade. E aí nós temos alguns julgados aqui, depois eu compartilho esse material com vocês. E há um julgado aqui interessante do STF que diz o seguinte, que ação de anulação de assento de nascimento, investigação de paternidade, imprescritibilidade, exatamente o que está escrito no artigo. Retificação de registro, paternidade biológica e paternidade socioafetiva. Controvérsia gravitante em torno da prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Artigo 226 da Constituição Federal, plenário virtual. E esse tema, na verdade, ele tá para ser julgado lá em sede de repercussão geral. Não foi julgado ainda, está lá no STF. É um tema aí de setembro de 2016. Quais são os efeitos jurídicos? Então, vamos sintetizar aqui. Quais são os impactos iniciais da decisão que pode ocorrer aqui no STJ no que diz respeito à paternidade socioafetiva ou à paternidade biológica? São 3 consequências. Primeira delas, o reconhecimento expresso de que foi feito por vários ministros no sentido de ser a afetividade um valor jurídico e um princípio inerente à ordem civil constitucional. Então, o vínculo socioafetivo é considerado um valor jurídico e um princípio inerente à ordem civil constitucional civil brasileira. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência, a afirmação de ser a paternidade socioafetiva uma forma de parentesco civil, como nós vimos lá. O que é parentesco natural e parentesco civil? Parentesco por por afetividade é um parentesco não natural, e sim um parentesco civil. Em situação de igualdade com a paternidade biológica. Então, o parentesco que decorre aí do vínculo afetivo é um parentesco em situação de igualdade à paternidade biológica. Então, não há qualquer hierarquia em relação a qualquer outra modalidade de filiação, o que representa o equilíbrio. E a terceira consequência, que é uma vitória da chamada multiparentalidade, que passou a ser admitida no direito brasileiro, mesmo que contra a vontade do pai biológico. Fica claro que, pelo julgamento, que o reconhecimento do vínculo concomitante é para todos os fins, inclusive alimentares e sucessórios. O que significa isso?
Significa que, a partir do momento do reconhecimento socioafetivo, isso tem implicações alimentares e também no que diz respeito ao direito de sucessão, a sucessão. Eu vou poder pedir alimentos para o meu pai socioafetivo, para a minha família socioafetiva, família multiparental. Se houver falecimento, eu sou filho legítimo, tendo direito, portanto, à herança. Artigo 1603. Como é que eu provo a filiação? Eu provo a filiação deve ser provada, até o filho legítimo deve ser reconhecido. Então, a mãe e o pai devem registrar o filho em seu nome. Como é que eu provo a filiação? Eu provo pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Então, a prova da filiação é a certidão de nascimento registrada no registro civil. Artigo 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta no registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Então, o que nós temos que entender aqui no artigo 1604? Posso quebrar o registro de nascimento ou não posso quebrar o registro de nascimento? Bem, uma coisa é se falar em reconhecimento legítimo de filho, se utilizar da ação investigatória de paternidade ou ação negatória de paternidade. Outra coisa é provar aqui erro ou falsidade do registro. Então, eu vou provar erro ou falsidade do registro, é o que diz o artigo 1604. Então, o que pode acontecer aqui? Qual que é a regra? A regra é que não cabe a quebra do que consta no registro de nascimento. Uma vez registrado, eu não posso mais modificar aquilo. Essa é a regra geral. Qual que é a exceção? A exceção, o registro pode ser quebrado, alterado, nos casos de erro ou falsidade do registro, por meio da chamada ação vindicatória de filho. Por isso que nós falamos aqui. Ninguém pode vindicar o estado contrário ao que resulta do registro do nascimento. Então, em caso de erro ou falsidade do registro, por meio de ação vindicatória de filho. Exceção da exceção. A quebra do registro não pode ser afastada, não pode afastar a parentalidade ou a paternidade socioafetiva, incidindo-se também o pai biológico no registro de nascimento do filho para todos os fins jurídicos, inclusive os sucessórios. Então, posso quebrar o registro de nascimento? Somente na hipótese de erro ou falsidade do registro. Então, se houver erro, que erro, turma? Aqueles erros que nós estudamos lá do vício do consentimento, né? Eu errei sozinho, imaginei que a pessoa era o meu filho e não é meu filho, fiz o registro. Então, eu posso reconhecer aqui, quebrar o que consta no registro. Ou se o registro, obviamente, for falso. Então, o documento é falso, eu posso, por meio de uma ação vindicatória, quebrar o que consta lá do registro. Como é que eu provo a filiação, portanto? Ação de prova de filiação, eu posso me utilizar da chamada prova de filiação, ação de prova de filiação. Mas como assim? Pode acontecer que eu não tenha o registro do filho, ou contenha um defeito no registro do filho. Eu vou ingressar com a chamada ação de prova de filiação. Nessas hipóteses, eu vou ingressar com a chamada ação prova de filiação. Em quais hipóteses? Nas hipóteses do artigo 1605 do Código Civil, que diz o seguinte: que a prova por escrito proveniente dos pais de forma conjunta ou separada. B. Existência de presunções relativas resultantes de fatos já certos, inclusive pela posse de estado de filhos, ou seja, fato do filho conviver há tempos com o suposto pai. Então, há uma presunção aqui da prova da filiação. Mas se eu não tiver o registro do filho, ou se o registro for defeituoso, eu também posso me utilizar da ação de prova de filiação. E o artigo 605 traz aqui alguns requisitos para que seja reconhecida essa filiação. Muito bem. Ação de investigação de paternidade.
artigo 1606, para que a gente possa fechar aqui o tema de reconhecimento do filho. Impõe que a prova de filiação compete ao filho. Quem é a parte legítima para propor ação de filiação, de investigação, ação de investigação de paternidade, melhor dizendo? Enquanto ele estiver vivo, é o próprio filho que pode ingressar com a ação. É uma ação, portanto, personalíssima. Ela, no entanto, será transmitida aos herdeiros se o filho morrer, menor ou incapaz. Iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se o processo for julgado extinto, com base no artigo 1606. Então, nós temos a chamada ação de investigação de paternidade prevista no artigo 1606. Como é que se dá o reconhecimento dos filhos? Artigos 1606 e 1607 a 1607. Nós temos duas formas aqui de reconhecimento dos filhos. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais de forma conjunta ou separada. O dispositivo não menciona mais o termo filho legítimo. Então, muito bem, é uma evolução aqui da legislação por não falar em filho legítimo ou filho ilegítimo. Como é que eu faço o reconhecimento do filho, então? Eu tenho... Primeira forma de reconhecimento do filho é o reconhecimento voluntário, previsto no artigo 1609 do Código Civil. Eu posso fazer da seguinte forma: eu posso reconhecer o filho no registro de nascimento. Então, nasceu o filho, eu vou lá e reconheço o filho. Não, esse filho realmente é o filho meu legítimo, então eu faço o reconhecimento lá no registro de nascimento. 2, por escritura pública ou particular. O que significa aqui, turma? Vivo lá em união estável, tenho uma relação em união estável. Não tenho o meu nome lá no registro de nascimento. Eu posso, muito bem, no momento posterior, por meio de uma escritura pública, dizer que aquele filho é filho meu. Então, eu faço o reconhecimento voluntário do filho. Ou no momento ali numa relação, num momento prazeroso, escrevo um bilhete ali para a mulher dizendo o seguinte: olha, sabe aquele filho que nós temos, foi fruto do nosso amor, realmente ele é meu filho e tal. Então, por meio de um escrito particular, desde que eu consiga reconhecer a autenticidade ali da assinatura constante naquele documento, ele é documento hábil para ser reconhecido voluntariamente o filho, devendo ser arquivado no cartório, no registro das pessoas naturais, e tal procedimento deve ser adotado nos casos em que o reconhecimento não ocorreu no registro do nascimento. Então, não reconheci no registro de nascimento. Posso reconhecer posteriormente por escritura pública ou por escrito particular. É o chamado reconhecimento voluntário do filho. Então, portanto, por registro de nascimento ou por escritura pública. Posso também reconhecer o filho de que forma? Por testamento. Então, lá no testamento, eu digo lá que aquele filho havido fora do casamento, ou que eu não reconheci, ele é meu filho legítimo. Então, por meio do testamento, eu também posso reconhecer o meu filho, ainda que essa manifestação seja incidental. Então, o que significa isso? Eu deixo lá no testamento bens para determinadas pessoas, mas não deixo nenhum bem para aquele filho. Mas digo lá, olha, aquele filho havido que fora do casamento é meu filho legítimo. Foi feito o reconhecimento aí de forma incidental. A lei vai entender que esse reconhecimento ele é válido. E a quarta hipótese é a manifestação direta e expressa perante o juiz. Então, se eu estiver diante, num processo judicial, com a mãe do meu filho, ainda não reconhecido, se eu disser isso diretamente para o juiz vai reconhecer aquilo como um reconhecimento válido do filho. Então, pode ser, inclusive, uma ação de indenização. Estou litigando aí uma ação de cobrança, um valor de R$5.000, R$10.000. Durante lá o meu depoimento pessoal, eu digo para o juiz, olha, aquele filho lá é meu. Vejam, esse reconhecimento não tem qualquer relação com o objeto da ação.
Mas a força dessa manifestação ela é tão grande que ela pode ser considerada como uma manifestação direta expressa perante o juiz a ponto de reconhecer o filho. Então, o artigo 1609, portanto, ele traz o chamado reconhecimento voluntário do filho, que pode ser no registro do nascimento, por escritura pública ou escrito particular, por testamento ou por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento do filho não seja objeto único e principal do ato que o contém. Então, foi exatamente o que eu disse. Ainda que a ação não diga respeito ao reconhecimento do filho, se eu disser expressamente ao juiz a ponto de reconhecer um filho como um filho meu legítimo, esse é considerado reconhecimento voluntário de filho. Portanto, tem validade. O parágrafo único diz que eu posso reconhecer que o reconhecimento ele pode preceder ao nascimento. Ora, o que é isso? Preceder ao nascimento. Significa que eu posso reconhecer aquele nascituro como filho. Ou pode ser posterior ao falecimento, que é chamado reconhecimento pós-mortem, né? Se o filho a ser reconhecido deixar descendente. Então, o reconhecimento do filho pode preceder ao nascimento, aplica-se aquela teoria concepcionalista, né? O concepcionista que nós vimos lá quando estudamos pessoas e bens. Qual a teoria que se aplica no direito civil? Nós sabemos que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida, realizamos o exame chamado lá docimasia hidrostática de Galeno para saber se existe ar nos pulmões. No entanto, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Há uma outra regrinha aqui. Será que eu posso reconhecer um filho maior como sendo filho? Sim, posso reconhecer, mas o artigo 1614 estabelece que o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Então, eu posso reconhecer um filho maior como sendo meu filho, no entanto, eu preciso do consentimento do filho. Perfeito? Quais são as regrinhas no que diz respeito ao reconhecimento do filho? Em primeiro lugar, ele é personalíssimo, como nós já vimos. Somente o pai pode dizer que realmente é o pai. Então, a mãe não pode, no momento de registrar o filho, e falar, não, coloca o nome do pai aí, porque ele é o pai. Não, não pode fazer isso, né? Tanto que, normalmente, quem faz o registro de nascimento é o pai, já vai com uma declaração, ele declara que é o pai, e o nome da mãe já consta ali, né? Então, é um ato personalíssimo. O que mais? Ele é um ato irrevogável, porque envolve o estado de pessoas. Uma vez reconhecido um filho, eu não posso voltar atrás. Reconheci o filho como sendo meu, esse ato ele é irrevogável. E essa irrevogabilidade ocorre mesmo sendo por testamento. Significa que o testamento, como nós sabemos, ele pode ser revogado. Eu posso fazer um testamento hoje, posso modificar ele amanhã, depois de amanhã, fazer quantos testamentos forem necessários até o evento morte. Mas se eu realizei um testamento e no primeiro testamento eu reconheci um filho, ainda que eu revogue o meu testamento por outro ou por outros, aquele reconhecimento de filho, ele não é revogável, aquilo vai valer para sempre. Então, prestem bastante atenção aí, isso é pergunta de concurso. O reconhecimento de filho feito por testamento, ainda que eu revogue o testamento, o reconhecimento ele é um ato irrevogável. Segunda característica, o reconhecimento dos filhos ele também é incondicional. O que é ser incondicional? Significa que eu não posso aplicar lá na minha escada pontiana os elementos acidentais do negócio jurídico. Nós temos, primeiro plano, existência, validade e eficácia. No plano da eficácia, nós temos os elementos acidentais, condição, termo e encargo. O que significa dizer que o reconhecimento do filho é incondicional? Significa dizer que ele não está sujeito à condição, a um evento futuro e incerto. Também não está sujeito a termo, ou seja, evento futuro e certo. Em outras palavras, significa dizer o seguinte, que eu não posso incluir os chamados elementos acidentais do negócio jurídico, que atinge a validade do seu reconhecimento. Por exemplo, não posso dizer, olha,
reconheço você como meu filho quando meu pai morrer. Ou, reconheço você como meu filho a partir de quando você completar 18 anos, 16 anos. Não posso fazer isso, turma. Esse reconhecimento, ele é incondicional. Portanto, ele não está sujeito à condição e também não está sujeito a termo. Se eu reconheci, a partir do momento do reconhecimento, ele vai começar a produzir todos os efeitos. Lembrando que os efeitos do reconhecimento de um filho estão todos delimitados pela lei. Reconhecer um filho não é um ato negocial. Eu não vou aplicar aquelas regrinhas lá do negócio jurídico, né? Inclusive, é um ato jurídico em sentido estrito. Por que ele é um ato jurídico em sentido estrito? Porque todos os efeitos do reconhecimento estão delimitados pela lei. Não pode dizer, olha, eu reconheço você como meu filho, no entanto, não quero que esse reconhecimento implique na obrigação de prestar alimentos. Não posso fazer isso. Uma vez reconhecido o filho, todos os efeitos de reconhecimento dos filhos, e no que diz respeito a alimentos e a sucessão, por exemplo, estão delimitados pela própria lei. Por isso que ele, além de ser um ato irrevogável, ele é um ato incondicional. Produz efeitos erga omnes, contra todos. Os seus efeitos são ex tunc, ou seja, são retroativos. Trata-se, como nós já dissemos lá em cima, de um ato personalíssimo. Então, mais uma vez, é um ato personalíssimo, é um ato irrevogável, é um ato incondicional e produz efeitos erga omnes. Tudo bem? O artigo 1611 estabelece uma regrinha aqui, um quanto delicada, que diz que o filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge. Esse dispositivo, ele privilegia aqui o casamento. Então, o filho havido, então, de uma relação decorrente aí de uma traição, de uma infidelidade, o artigo 1611 estabelece que ele não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge, o que se entende aqui que você está privilegiando o casamento. Então, aquele filho, para poder residir, precisa da anuência do outro cônjuge. E para encerrar o tema aqui no que diz respeito ao reconhecimento voluntário, o artigo 1607 diz que a filiação materna e paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda que esse não seja reconhecido como putativo. Casamento putativo é aquele que eu erro a pessoa lá com quem eu me casei, conforme nós estudamos. Então, a putatividade aqui, ou não do casamento, não vai atingir os direitos dos filhos, conforme o artigo 1561. Ao lado do reconhecimento voluntário, turma, nós temos o chamado reconhecimento judicial. Como é que eu faço o reconhecimento judicial? Então, voltando para entender aqui, nós estamos tratando do reconhecimento de filhos. Existem duas maneiras de reconhecer o filho. Primeiro, o reconhecimento voluntário, que são pelas formas previstas lá no artigo 1609, que nós acabamos de analisar. E a segunda forma de reconhecer o filho é o reconhecimento judicial. A forma mais comum é a da investigação de paternidade. Lembrando também que é possível uma ação investigatória de maternidade, pois ela não é vedada pelo nosso ordenamento. Então, vamos imaginar a hipótese de troca de criança durante lá o parto, né? O procedimento lá de concepção do filho, o procedimento ocorrido lá no hospital. Então, eu posso, sim, de alguma forma, falar em ação investigatória de maternidade. Algumas regrinhas processuais importantes. Qual que é o foro competente aqui para essa ação de investigação de paternidade? Nós temos a regrinha reproduzida no artigo 53, inciso 2, do CPC de 2015. Então, ela é uma ação pessoal e a regra é que será competente o foro do domicílio do réu, artigo 46. Se ela for cumulada como uma petição de herança, surge uma divergência jurisprudencial se é competente o foro onde ocorreu, ocorre inventário ou domicílio de qualquer herdeiro. Então, a
há uma divergência jurisprudencial aqui no que diz respeito ao foro competente. Legitimidade. Quem é parte ativa nessa ação? A ação investigatória de paternidade é uma ação personalíssima do filho do investigante, o que justifica a inexistência de prazos decadenciais para a sua propositura. Então, compete ao filho aí a legitimidade ativa. Nós temos, segundo a STJ, turma, a chamada ação avoenga. Sabe o que é uma ação avoenga? É aquela ação que cabe do neto contra o avô, visando constituir, a título de exemplo, o vínculo do último em relação ao pai do primeiro. Então, eu não tenho pai, eu vou propor ação diretamente contra o avô, para provar ali o vínculo de paternidade, e eu vou fazer a chamada ação avoenga. Como é que é feito esse vínculo aqui? A figura explica. Então, o neto, na ausência do pai, vai propor ação diretamente contra o avô, ou melhor dizendo, em face do avô. É chamada ação avoenga. O neto vai propor ação diretamente contra, em face do avô, para provar aí o vínculo biológico no que diz respeito à filiação, à paternidade diretamente em relação ao avô. Legitimidade passiva. A regra a ação é proposta em relação ao suposto pai ou à suposta mãe. Se for falecida, essa ação poderá ser proposta contra os herdeiros da pessoa investigada e não contra o espólio. Não havendo herdeiros falecendo o suposto pai ou a mãe, essa ação será proposta contra o Estado, que receberá os bens vagos aí. Qual que é o fundamento jurídico do pedido? O fundamento jurídico do pedido é a igualdade entre os filhos, conforme previsto no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Valor da causa, normalmente se atribui um valor para fins de alçada, por exemplo, posso atribuir o valor de R$1.000, R$2.000, R$10.000, então um valor para fins de alçada. Significa que eu vou atribuir um valor somente para fins de cobrança de custas e despesas processuais aí, fixação. Então, resumindo a nossa aula de hoje, que tratou do grau de parentesco e do reconhecimento dos filhos. Nós falamos lá das relações de parentesco, nós temos basicamente 3 formas. Quais são essas formas? Parentesco consanguíneo ou natural, que decorre de um vínculo biológico. Em segundo lugar, nós temos o parentesco por afinidade, que é aquele parentesco que existe entre um cônjuge e o companheiro e os parentes do outro cônjuge ou companheiro. Valendo lembrar aqui que marido e mulher não são parentes entre si. A grande inovação foi reconhecer o parentesco por afinidade, conforme estabelece o artigo 1595, que o parentesco por afinidade, ele limita-se aos ascendentes, descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, conforme estabelece lá o artigo 1595, parágrafo 1º. Na linha reta, esse parentesco vai até o infinito, e ele não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Por isso que nós afirmamos que a sogra é para a vida inteira. Ainda que dissolvida a sociedade conjugal, o parentesco com a sogra não é dissolvido, jamais. Esse parentesco ele é para a vida inteira. E por último, nós temos o parentesco civil, que é aquele que decorre de outra origem, que não há consanguinidade ou afinidade, conforme prevê o artigo 1593. Podendo citar aqui a inseminação artificial heteróloga com material genético de terceiro e a parentalidade socioafetiva. Em todas essas situações, nós temos não um parentesco natural e nem um parentesco por afinidade, sim um parentesco civil. E por último aqui, novamente, aquela tabelinha que explicou o grau de parentesco no que diz respeito à contagem aqui na linha colateral, mais uma vez aqui para que a gente possa entender. Eu vou partir do eu, cada um de vocês, vou até o pai, que é o parente comum, e desço uma linha colateral para encontrar aqui o grau de parentesco em relação ao meu irmão. Então, em relação ao meu irmão e à minha irmã, eu tenho primeiro grau, parentesco comum, traço uma linha colateral e transversal, vou até o irmão, parentesco de segundo grau. Quero saber qual que é o parentesco em relação ao meu primo. Da mesma forma, preciso encontrar qual que é o parente comum aqui que nós temos. Então, primeiro grau, segundo grau, parente comum.
traço uma linha colateral, terceiro grau, encontro o meu tio. Para encontrar o meu primo, eu tenho que traçar mais uma linha, encontro aqui, parentesco que temos em relação ao primo, é o parentesco colateral de quarto grau. A lei limitou aqui o reconhecimento do parentesco na linha colateral até o quarto grau. Não existe quinto grau aqui no que diz respeito à linha colateral. Nós contamos somente até o quarto grau. Perfeito? Outra regrinha aqui do sobrinho neto em relação ao bisavô e assim por diante. Eu vou entender. Vai entrar, mas o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: nós teremos a nossa avaliação, ela iniciará do dia 22 ao dia 28, então a nossa será, vamos olhar aqui, se ela começa no dia 22, a nossa avaliação será no dia 23, portanto, na próxima aula, vocês terão avaliação, receberão um link aí no que diz respeito à avaliação, para que vocês possam realizar ela de forma virtual também. Tema da nossa avaliação, o que vai cair? Vai cair toda a matéria até a aula de hoje. Então, portanto, vai cair desde o início lá do família, concepção constitucional de família, até reconhecimento dos filhos. Esse é o tema da nossa avaliação. Tudo bem? Então, tema da avaliação será até a aula de hoje, portanto, até reconhecimento dos filhos. Na próxima aula, nós vamos começar a falar de adoção, de poder familiar e assim por diante. Portanto, matéria para a nossa prova até a aula de hoje. Espero que vocês tenham, portanto, compreendido a matéria, mais do que decorado, que vocês façam a leitura aí de todos os artigos, no que diz respeito às nossas aulas, que tenham, portanto, um bom estudos, uma boa semana e que continue se cuidando. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Professor, dá tempo de fazer uma pergunta? Pode fazer sim, pode fazer. O senhor falou semana passada de um trabalho que ia passar para o Peterson sobre... Mas não falou o que era para fazer. Sim, eu vou mandar por mensagem, tá? Mas o trabalho é sobre regime de bens. Mas é para entregar quando começar as aulas novamente. Porque como que vai entregar? Eu vou passar a data para vocês, tá? Para a entrega do trabalho. Mas porque nós não sabemos quando as datas irão ser reiniciadas. Então, eu passo para vocês. Eu vou passar hoje mesmo, tá? O trabalho contempla regime de bens. Perfeito? Entendi. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, então, muito obrigado. Até a próxima